quais ele sempre foi pregoeiro firme e decidido. Com a palavra, o nobre líder Beto Albuquerque. Senhor presidente, senhoras e senhores, é uma honra muito grande receber a todos, senhores e senhoras, nesta data em que desejamos reverenciar, relembrar e atualizar a nossa luta permanente em defesa da democracia, quando celebramos a luta célebre do povo brasileiro, que já tem 30 anos, pelas eleições diretas no nosso país. Quero agradecer e dizer da honra, senhor presidente Mauro Benevides, de ter à mesa desta sessão a senhora Laíde Quércia, esposa de Orestes Quércia, a senhora ministra Ana Reis, filha de um dos grandes guerreiros do povo brasileiro, Miguel Arraes, termos Jorge Coutinho, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, ativista importante das atividades das diretas já naquele estado à época, Milton Gonçalves, ator, porta-voz, a voz que vibrava e agitava o Brasil pelas diretas já, ter à mesa Oswaldo Manicardi, que aqui representa o sempre presidente, condutor da redemocratização do país, deputado Ulisses Guimarães, o ilustre deputado Mendes Tame, representando Mário Covas, a sua família, a sua expressão e a sua luta. Igualmente, ter conosco na mesa a Maria Cláudia de Oliveira Ribeiro Martins, presidente do Instituto Dante de Oliveira, sobrinha de Dante de Oliveira, que infelizmente a vida lhe tirou mais cedo do nosso convívio, mas ele deixou um legado gigante na história por ter sido o propositor daquela emenda constitucional. Igualmente, destacar a presença à mesa de Roberto Freire, um dos homens baluartes da luta pela democracia do país. Ontem, hoje e sempre, Roberto, a tua presença nos envaidece. Quero destacar a presença e agradecer já no plenário, também dos colegas deputados, a nossa querida deputada Luísa Erundina, o César Colnago, Júlio Delgado, Alexandre Roso, companheiros que com todos nós tentamos preservar e enaltecer os valores que a democracia trouxe a esse país. E não posso deixar de registrar, até porque a época das diretas já tinha 20 anos e convivia no movimento estudantil de todas aquelas atividades que viraram o Brasil do avesso para o destino da liberdade, a presença da Virgínia Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes do Brasil, a quem desejo e recomendo aqui uma salva de palmas pela presença da UNE neste ato. Quero agradecer igualmente a presença do deputado estadual Marcelo Ramos, do Amazonas, que está aqui. É uma honra ter a sua presença. Senhoras e senhores, o grande Darcy Ribeiro costumava dizer que fracassara em tudo o que tentara na vida. Fracassara na tentativa de alfabetizar as crianças brasileiras. Fracassara na tentativa de salvar os nossos índios. Fracassara no esforço por erguer uma universidade séria e também no empenho por colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento autônomo. Mas concluía Darcy Ribeiro: os fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu naquele período. Penso nisso, senhoras e senhores, nobres convidados, ao lembrar, embora dolorosa, a derrota que sofremos todos aqueles que lutamos pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 5, neste plenário, que se tornou conhecida como a emenda Dante de Oliveira.
Segundo seu autor, na memorável justificação que acompanhava a proposta, o que se buscava era restaurar a tradição da eleição direta através do voto popular. Tradição esta fundamentalmente arraigada não só no direito constitucional, como também nas inspirações do nosso povo. A mobilização foi extraordinária, como pudemos ver nos filmes que nos relembram aquela história recente no nosso país. Imensas manifestações foram realizadas por todo o país, a maior delas na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e também no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, cada uma superando a marca de 1 milhão de brasileiros. Se hoje falta lugar à mesa, é porque faltava lugar nas ruas, lá em 83 e 84, de tanta gente que se mobilizava pelas diretas. Foi um momento de grande sintonia, Roberto Freire, entre as principais lideranças políticas do país e a maioria da nossa população. Inestimável foi a contribuição de Ulisses Guimarães, Freitas Nobre, Tancredo Neves, meu conterrâneo, saudoso Leonel de Moura Brizola, meu presidente partidário e guia de filiação partidária, Miguel Arraes, André Franco Montoro, Mário Covas, meu também conterrâneo Pedro Simon, Orestes Quércia, Luiz Inácio de Lula Silva, Lula, Eduardo Suplicy, Roberto Freire, que aqui está à mesa, Luiz Carlos Prestes, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lira, Jarbas Vasconcelos, dentre inúmeros outros políticos e personalidades que nós podemos aqui até esquecer, tantos eram os precursores daquela luta. Atores, atrizes como Milton também estavam cerrados naquelas fileiras. CNBB, UNE, representaram tantas instituições que se perfilaram na luta pela liberdade. Pesquisa do IBOPE à época dava conta que nada menos do que 84% dos brasileiros eram favoráveis à aprovação da emenda Dante de Oliveira. Mas, como sabemos, no trâmite legislativo, a proposta teve vida curta no parlamento brasileiro e naufragou aqui mesmo, onde hoje celebramos a luta, nesta casa, que perdeu a oportunidade de aprová-la com o voto de 2/3 dos senhores e senhoras deputados e deputadas federais à época. Foram 298 votos favoráveis, 65 votos contrários e 3 abstenções. Mas o mais lamentável foram os 113 parlamentares que se ausentaram do plenário naquela passagem da vida histórica do nosso país. Infelizmente, não foi a primeira vez, nem seria a última, em que o parlamento brasileiro pecaria pela incompreensão do seu papel histórico e pela incompreensão da sintonia com a vontade das ruas, com a vontade do povo. De todo modo, a ditadura saía daquele processo deslegitimada, saía fora do processo, saía derrotada, desmoralizada, e não restava aos militares de então, senão o retorno à caserna, porque as ruas voltavam a ser do povo brasileiro. Para nós, socialistas, é motivo de especial satisfação lembrar que entre aqueles que saíram às ruas e gritaram até a rouquidão, junto ao povo, pedindo eleições diretas para presidente, estavam lideranças políticas que no ano seguinte se reuniriam para refundar o Partido Socialista Brasileiro, que honro liderar a sua bancada nesta casa. Falo de Miguel Arraes de Alencar, cuja frase célebre, senhor presidente, quando deposto da função de governador em Pernambuco, disse: deixo de renunciar ou de abandonar o mandato porque ele está com a minha pessoa e me acompanhará enquanto durar o prazo que o povo me concedeu e enquanto me for permitido viver.
Disse Arraes, ao ser retirado pelos militares do Palácio das Princesas: sei que a nossa pátria atravessa dias de grandes dificuldades, mas sei que o povo haverá de conquistar cada vez maior liberdade e condições de lutar por um Brasil grande, em que haja harmonia entre os seus filhos, e essa harmonia não pode vir senão da justiça que se estabeleça para todos através da liberdade. Aquele momento foi inspirador, inesquecível e decisivo, também para a minha trajetória política. Quero registrar com igual satisfação o voto decisivo do senador Jamil Haddad, em novembro de 1987, pela aprovação da emenda Jorge Age, que fixava a duração do mandato presidencial em 4 anos, e assim abria o caminho para a realização das eleições presidenciais em 1989. Senhor presidente, nobres deputados, nobres convidados, que honram esta casa com suas presenças, passados 30 anos, nós temos algo precioso a comemorar: a consolidação das nossas instituições democráticas. As ameaças de ruptura democrática tão frequentes em nossa conturbada história parecem ter se tornado coisas do passado, e isso tem que ser um compromisso nosso 30 anos depois daquela luta. Nosso desafio hoje é aprofundar o sistema democrático, no processo decisório, envolvendo cada vez mais no processo político aquele que deve ser o seu principal agente, o seu guia, o seu condutor, que é o povo brasileiro, como manda a Constituição. Tivemos avanços com a Lei de Acesso à Informação, a Lei Capiberibe, que assegura aos cidadãos informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, Estados, Distrito Federal e municípios. No momento, discutimos na CCJ desta Casa, tenho a honra, inclusive, de ser o relator, proposição do senador Hollenberg, que visa facilitar o encaminhamento a esta Casa e ao Senado de projetos de lei de iniciativa popular. Atualmente, a condição é de que esse tipo de proposição tenha o apoio de 1% do eleitorado. Queremos reduzir pela metade, para que o povo interaja mais na propositura de projetos de iniciativa popular. Tudo isso são avanços que podemos fazer, e nesses tempos em que nós brasileiros resolvemos tanta coisa por meio da internet, como, por exemplo, a própria declaração do imposto de renda, é preciso envolver a sociedade, através das redes sociais, na interatividade decisória no espaço do Legislativo brasileiro. Além disso, senhor presidente, encaminho-me para o final, precisamos fortalecer e utilizar mais os outros mecanismos de democracia direta previstos na Constituição, o plebiscito e o referendo, disciplinar os financiamentos de campanha, tornando-os mais democráticos e transparentes, e adotar mecanismos que tornem as coligações mais programáticas e menos pragmáticas. São objetivos que devem estar na ordem do dia do Poder Legislativo. Tudo isso, senhoras e senhores, amigos da luta e da história da democracia desse país, são propostas que visam manter vivo o espírito de mobilização que há 30 anos começou a mudar a cara do Brasil. Hoje, mais do que apenas votar, queremos transformações, mudanças, inclusão social, desenvolvimento, oportunidade igual a todos. Queremos nesse país educação, saúde, segurança, mobilidade, sim, no padrão FIFA, à altura do que o povo merece, não só pelo voto, mas por ser cidadão dessa pátria e por levá-la morro acima com o seu esforço a cada dia através do seu trabalho. Relembrar a história é assumir compromissos com um novo legado para frente. Aprender a não cometer os erros do passado e jamais esquecer que só a luta vence. Viva a democracia brasileira, viva os 30 anos das diretas já. Muito obrigado.